Agora, é importante colocar a análise política nessa questão. Eu falo ao vivo com o Theo Cury, nosso analista político hoje. Ele está com a gente lá no estúdio em Brasília. Aqui ao lado a gente tem a carta de Donald Trump. É curioso que nesse mundo de tecnologia todas as mensagens são em termos de carta. Bom, se bem que o presidente Lula fez uma postagem nas redes sociais. E a gente vai tentar traçar um paralelo da carta de Trump, os itens que ele lista ponto a ponto, antes de anunciar a tarifa, naturalmente, e as respostas do presidente Lula foram igualmente no mesmo ritmo e no mesmo sentido de responder ponto a ponto ao que Trump colocou na carta dele. Mas antes, Theo, eu queria ter com você, se é uma tarifa econômica, os motivos parecem ser muito mais políticos. Boa noite, Theo, e obrigado pela sua participação no nosso Prime Time. Márcio, eu que agradeço. Boa noite para você, uma ótima noite para quem acompanha a gente. Era para ser uma resposta comercial seguindo critérios econômicos, para que pudesse haver essa sobretaxa dos produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos. Só que a carta endereçada ao presidente Lula pelo presidente norte-americano Donald Trump, logo de início, de largada, começa com uma referência ao antecessor do presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Fala da relação entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. Critica o Supremo Tribunal Federal pelo julgamento da ação penal da trama golpista, que ainda não está em julgamento, mas houve um avanço. E é curioso que o que mudou politicamente para Jair Bolsonaro de abril até agora, abril quando o Brasil teve a menor taxa anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, não houve uma mudança, porque Jair Bolsonaro se tornou réu no Supremo na ação da trama golpista em março. Então, não houve uma mudança fática no julgamento que justificasse qualquer posicionamento diferente. E, mais do que isso, o presidente dos Estados Unidos tratou o tema de maneira política, porque a situação entre os dois países na relação comercial não teve grande mudança desde então, até porque em abril o governo brasileiro não era um problema para os Estados Unidos, isso havia ficado muito claro. O Brasil saiu de uma lista dos países que davam um certo problema e passaram a ser os países limpinhos, cheirosos, como é chamado na diplomacia e na relação comercial para os Estados Unidos. Fato é que houve uma resposta dos Estados Unidos como uma forma de retaliação a uma decisão jurídica, que também não diz respeito ao governo, são poderes diferentes, o executivo e o judiciário. A gente tem trazido aqui que os ministros do Supremo têm adotado uma postura de se manter distante, Márcio, de respostas e de reações a decisões do presidente dos Estados Unidos ou do governo norte-americano ou do Congresso norte-americano quando diz respeito à atuação do Supremo Tribunal Federal. A apuração que eu trago, mais cedo, Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, e o presidente Lula conversaram por telefone para entender de que maneira reagiriam a isso. E ficou definido que seria por via diplomática. Tanto é que o Supremo não se manifestou e quem saiu falando publicamente a respeito desse assunto foi o presidente da República nessa publicação feita pelo X, antigo Twitter. E aí você vê, Donald Trump enviou uma carta que foi publicada na Truth Social, a rede social do presidente norte-americano. Lula respondeu com uma publicação no Twitter. Enfim, tempos modernos em que essas respostas são dadas assim. E, de fato, o que você mencionou, parece discussão, vida real, que as pessoas vão respondendo parágrafo a parágrafo. Foi nessa toada a resposta do governo brasileiro a essa sobretaxa vinda como uma forma de retaliação a decisões da justiça, a forma como o Supremo Tribunal Federal, um poder diferente do poder executivo, tem lidado com as ações que dizem respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro.